Olá, cá estamos nós novamente gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, a sequência de alquimia. Começamos com o Nigredo e mostramos as Virgens Negras. A Nossa Senhora de Aparecida é uma das Virgens Negras, portanto, todas as Virgens Negras foram feitas pelos alquimistas. Se vocês forem procurar a origem das Virgens Negras, não encontrarão. Todas elas foram com a Virgem de Czestochowa, a Nossa Senhora Aparecida e todas as demais Virgens Negras, a não ser a Nossa Senhora de Guadalupe, que ela própria imprimiu na tilma, ou no avental do índiozinho Juanito, que também é negra, mas essa ela imprimiu. Mas aquelas que foram feitura humana, todas elas foram feitas pelos alquimistas para simbolizarem o Nigredo. Então, depois de termos cumprido os vídeos sobre o Nigredo, nós entramos no albedo. Mas entramos numa fase preliminar do albedo que parece uma carolice, porque eu dizia que há uma cruz e que essa cruz tem que ser transformada, a cruz dos elementos tem que ser transformada, porque ninguém poderá chegar até o hexagrama sem conseguir colocar a cruz dos elementos dentro da estrela 6 pontas. Então não é carolice, é realmente uma cruz, e essa cruz significa a ira, a dúvida, o medo e a ansiedade. Todos nós, seres humanos, temos essas fraquezas. Essas fraquezas, segundo a Igreja Católica, devem ser vencidas pelas mesmas forças que a alquimia, a Rosa Cruz, a maçonaria, a teosofia e todas as escolas de mistérios dizem, pelas virtudes cardeais. Não foi a Igreja Católica que inventou as virtudes cardeais. Foram os alquimistas. A Igreja assumiu. Então, para a Igreja Católica só existia as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que as escolas de mistérios assumiram. Foi uma troca, hein? Uma simbiose. Então, os católicos disseram, baseado nas suas escrituras, Paulo diz, existem 3 grandes dons, a fé, a esperança e a caridade, e dos 3 o maior é a caridade ou o amor, que Renato Russo, na sua imortal música, composição belíssima, né, ele fala do amor. O que é o amor, segundo Coríntios, a carta que Paulo escreveu, onde ele diz o que é o amor verdadeiro, o amor de verdade. E Renato Russo, que não era nenhum bobo, percebeu que ali estava uma grande força. Então, na verdade, a cruz existiu muito antes de Jesus Cristo. E ela significava 2 coisas. A adaptação, como nós vamos aqui ver na segunda figura do tarô, que é a papisa. Olha, ela está com o Mutus Liber na mão. E ela está com a cruz dos elementos sobre o peito. Essa cruz, portanto, isso aqui o tarô foi descoberto por Hermes, foi desenhado por Hermes, pelo menos as cartas maiores. Os arcanos maiores foram desenhados por Hermes no Egito, né? Também Hermes Trismegisto. Então você vê que aqui não tem nada de carolice. Então vamos considerar a cruz como sendo um mistério, um enigma igual à esfinge. E terminamos na visão passada a explicação detalhada de que essa cruz, nos 10 capítulos da série Alquimia Albedo, em 10 capítulos nós tentamos mostrar que não há como progredir no caminho
do poder, da sabedoria e da bondade, que são o castiçal de 3 braços da maçonaria, e que são os 3 andares que estão nesta gravura. Você vê que para chegar à virtude, aqui nós temos 3 degraus. Podem contar que vocês perceberão que são 3 degraus. Fé, primeiro degrau. Esperança, segundo degrau. Caridade, terceiro degrau. Só assim se chega à virtude, que aqui está escrito ciência, verdade. Virtude e ciência. Fraternidade e sabedoria. Então o quadro é maçônico e você vê aqui a virtude acima de 3 degraus, portanto, as virtudes cardeais. Podemos ver isso em outra gravura maçônica. A entrada do templo maçônico, simbolicamente, numa prancha. Então nós temos aqui, tá vendo? Ó? Está escrito: seja luz, e foi luz. Mas para que você consiga ver a luz, é necessário o degrau da fé, o da esperança e o da caridade. E aí você terá a coluna onde está o Mutus Liber, lá em cima, os artefatos que vão lhe permitir o equilíbrio, o esquadro e o compasso, o esquadro da retidão e o compasso da limitação. Aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Como diz Paulo, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Então é necessário delimitar qual é o bem que eu quero e qual é o mal que eu tenho que evitar. Ó, a prancha é maçônica, portanto não é carolice, não é pieguice. Fé, esperança, caridade. Se alguém ainda duvidar, posso facilmente esclarecer mostrando essa gravura. Nessa gravura nós temos mais uma vez uma prancha maçônica. Vamos ver de que maneira o sol não vai impedir vocês de verem. É o templo maçônico, aqui representado por essa prancha, e uma escada. E nessa escada tem 3 mulheres. A primeira é a fé, representada por uma mulher lendo um livro, e esse livro é o Mutus Liber, o livro das mutações. No segundo degrau da escada tem uma segunda mulher, uma segunda virtude. Aqui é a fé, aqui é a esperança, com uma âncora e uma chave. E no último degrau da escada nós temos a caridade, mais uma mulher. Então, a virtude é uma mulher, porque a maçonaria considera as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Sem atingir essas 3 virtudes, não chegaremos ao sol, que é a luz criada na mente do homem. Nem a lua, nem as estrelas, nem a lugar nenhum, porque o nosso objetivo é diretamente chegar ao sol. O sol invicto, o sol invencível da sabedoria. Se quiserem os detalhes, eu posso ler para vocês o que está escrito a respeito da última gravura que está aqui, né? Na última gravura da escada, que é a última mulher. Então a fé com o livro aberto, o Mutus Liber, o livro da lei na maçonaria, a esperança com a âncora e a chave, e aqui a caridade dando mamar a 2 crianças, cuidando de 2 crianças. E só aí você pode chegar ao sol da sabedoria. Solis invicti. Vou ler o texto para vocês verem que eu não estou inventando. A figura é reproduzida aqui. Olha o detalhe dela, tá vendo? Ó? Bem claro, detalhado. Ó. É ali a caridade. Muito bem. Então o que diz aqui é:
A escada de Jacó é a escada da consciência, pela qual o homem compreende a ascensão mística. Aliás, empreende a ascensão mística. Os 3 degraus principais são fé, esperança e caridade. A caridade, o último, é a figura de cima. Acabei de ler para vocês. Então, ainda dúvida? Aí é duvidar demais. Mostrei todas as provas. Então aqui estaria a chave da esperança de abrir todas as portas. Aqui estaria a pedra bruta e aqui a pedra polida, ou seja, o homem no estado de macaco ou de bode. Aqui a pedra já lavrada, ou seja, capaz de empreender esse caminho, subindo a escada, que vai levá-lo pela fé, pela esperança e pela caridade ao sol da razão. Então, fé e razão não são opostas, pelo contrário, são complementares. Então, agora sim, agora nós estamos na fase realmente chamada albedo. E, para provar que estamos, esse vídeo se chamará Alquimia Segunda Fase, albedo. Segunda fase porque na primeira eu apenas dei o dever de transformar a cruz dos 4 elementos, a ira, a gula ou ansiedade, o medo e a dúvida, né? A cruz que nos prende, e devemos transformá-la em justiça, prudência, fortaleza e temperança. 4. Como são 4 os degraus que, depois que fizemos a caminhada pela fé, esperança e caridade, depois que subimos essa escada, agora ainda resta mais 4 a subir. Então aqui nós temos de novo, numa prancha maçônica, fé, esperança e caridade. E aí só aí nós teremos condições de compreender o Multus Liber. E numa loja mais completa, vamos dizer assim, para pessoas que não são iniciantes, então nós vamos ter que encontrar as 4 virtudes cardeais, que seriam para os maiores. Então, os menores se contentarão com a fé, a esperança e a caridade, que são dons. Você não tem que conseguir. São dons de Deus a todo ser humano, assim como a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade. Agora, para você ir adiante, então você terá que conquistar mais 4. Olha, aqui nós temos 4 degraus. Vê que os objetos que estão em cima não são os mesmos daqueles outros painéis. Ó. 1, 2, 3, 4. Então nós temos aqui 4 degraus. Só no último degrau é que você vai chegar ao piso. E depois tem mais para poder chegar até em cima. Ou 7 reunidos de uma única vez aqui, que são 4 mais 3. Difícil de contar, porque a gravura é pequena, mas se vocês contarem nessa prancha aqui, para chegar ao Multus Liber, nós temos 7 degraus. Fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza, temperança. São 7 virtudes. E são essas 7 virtudes que vão nos livrar-nos dos vícios, né? Então, olha só, o livro Kirchhoff Maçonaria está na praça para quem quiser comprar. Não estou revelando, desvelando nenhum segredo. Está tudo aqui. A única coisa que eu faço é ler, que muita gente não faz. Então, estou dando de bandeja. Agora, então, se na Igreja Católica se considera pieguice
ter fé, esperança e caridade. Então, na maçonaria não se considera pieguice e, na verdade, é um trabalho duro, difícil de conseguir, porque, na verdade, só se chega. Você vê que as 4 aqui não levam ao altar. O Multus Liber. Só as 7. Ó, as 7 que estão aqui no meu dedo, ó, as 7 é que levam ao Multus Liber, a compreensão do livro das mutações. As 4 somente não levam. As 3 também não levam. Já mostrei para vocês as 3. Vou mostrar de novo. Aqui figuradas como uma escada. A primeira dama, a primeira virtude é a fé, com o livro. A segunda com a âncora da esperança e a chave. E a última, a caridade, que está detalhada, segundo o próprio livro mostra, aqui. E a leitura que eu fiz rigorosamente está aqui embaixo. Rigorosamente como eu li. É a fé, a esperança e a caridade que vão levar o homem até a capacidade de ter a força de ser justo, ser prudente, ser forte e ser sereno, ter temperança. Isso está escrito aqui embaixo. Logo, não é carolice. Logo, os ícones e imagens que a Igreja Católica usa é a mesma coisa que as outras escolas de mistério usam. O que eu vejo é uma cruz, então só porque está num livro que mostra a Igreja Católica, aí eu vou rejeitar, aí isso aí seria burrice. Não seria ciência, não seria mentalidade científica, porque eu estou, vamos dizer assim, rejeitando aquilo que é verdade. Então, a mesma cruz dos elementos que eu encontro aqui, incensada numa missa solene da Igreja Católica, eu vou encontrar também na Rosa Cruz e em outras escolas, e vou encontrar aqui no tarô, no peito da papisa, ou a grande sacerdotisa, mesma cruz. Se você não quiser considerar a mesma, problema seu, mas a verdade é essa. A cruz é anterior a Jesus Cristo. Portanto, ela significa, para o profano, o peso dos 4 vícios: a ira, a gula ou ansiedade, a luxúria, o medo, a dúvida. A ira, o medo, a dúvida e a gula ou a luxúria ou a ansiedade. Mesma cruz. Agora, não entendo por que alguém aceitaria isto aqui, porque o tarô é uma lâmina de uma escola de mistério, e não aceitaria aqui, porque está sendo incensada numa cerimônia litúrgica na Igreja Católica. É a mesma coisa. Né? Os símbolos são universais. Então, por isso, deixemos de lado nossas diferenças de opinião, deixemos de lado as questões, os muros de divisão, e vamos agora começar, de fato, a segunda fase da obra, que na Igreja Católica é representada pelas Virgens Brancas. Assim como a primeira fase é representada pelas Virgens Negras, a segunda fase é representada pelas Virgens Brancas. E a terceira pela Virgem Amarela, de ouro. Então, Nigredo, as Virgens Negras. Albedo, as Virgens Brancas. Rubedo, as Virgens Amarelas, que se transformarão em vermelhas quando eu refinar o ouro
de modo que ele se torne ouro alquímico. Estamos agora, de fato, no albedo. Segunda fase, porque agora estamos para valer e agora é a prática. Agora chega de teoria, porque palavras não levam a nada, né? Um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então, é para fazer. O que ficou? O que ficou foi que nós nascemos com 3 virtudes infusas, nos foram dadas por Deus, pelo grande arquiteto do universo, e está aqui nessa prancha maçônica, em 3 degraus, para você entrar no templo, para ultrapassar as colunas e chegar ao Multus Liber. Primeiro degrau, a fé. Segundo degrau, a esperança. Terceiro degrau, a caridade. Com isso, praticando a fé, a esperança e a caridade, eu terei condições de me esforçar o suficiente para conseguir. Aqui já mostramos a vocês que é a mesma coisa e que o que está dito aqui, a escada de Jacó é a escada da consciência pela qual o homem empreende a ascensão mística. Os 3 degraus principais são a fé, a esperança e a caridade. A caridade, o último, é figurado aqui em cima. Pronto, está aqui. Li o que está aqui e mostro o que está aqui. Aqui está a totalidade, as 3, a fé, a esperança e a caridade. Então, agora é para fazer. É para fazer. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem caridade eu nada seria, diz Paulo. Ainda que eu queimasse o meu corpo e o entregasse às chamas, se eu não tivesse caridade, seria como um sino que não ressoa e um bronze que não retine. Ainda que eu vendesse todos os meus bens e distribuísse aos pobres, se não fosse por caridade, de nada valeria a minha ação pretensamente desprendida, despretensiosa. E ele vai dizer, porque a caridade, o amor, não se envaidece, não se encoleriza, não pensa o mal, quer sempre o bem e se alegra com a verdade. E vai descrevendo em Coríntios, acho que é 1 Coríntios 14, aquilo que Renato Russo disse pra gente na música dele, né? É só o amor, é só o amor. Então, bom, voltando ao que tínhamos antes. Já nascemos com 3 faculdades que são infusas. São natas. A fé, a esperança e a caridade, já mostrei de sobra, não vou mostrar de novo. E que o albedo é exatamente a prática dessas 3 virtudes. A virtude da fé, que é crer. Crer naquilo que alguém de confiança me disse e aplicar. Então, ter fé tem 2 sentidos. Primeiro, acreditar naquele a quem eu acreditei minha confiança. Se eu dei minha confiança a alguém, meu pai, minha mãe, um sacerdote, um pastor evangélico, o mestre da loja, se eu dei minha confiança a ele, então aquilo que ele me disse, representado pelo livro que está sendo lido, tanto pela papisa quanto pela a figura que está na escada de Jacó, com o livro aberto. Então, se eu acreditei minha fé, então eu posso tranquilamente me basear nisto e ser fiel àquele que me instruiu. A fé supõe 2 momentos. Acreditar naquele que foi me dito e naquilo que ele me disse, 1. E segundo, ser fiel, manter-me fiel, ter fidelidade no cumprimento daquilo que me foi ensinado. Isso é fé. A esperança é ter confiança de que com as chaves que me entregaram e ancorado na força daqueles que estão acima de mim,
e que chegaram antes de mim, eu também vou chegar. Para isso, a chave que abre as portas. Finalmente, passada pela esperança, chegarei ao Fiat Lux. A minha inteligência se aclarará e eu estarei apto a entender o Motus Liber, que é o livro da sabedoria em várias línguas, em vários desenhos. Aqui na papisa está desenhado aqui no colo dela, no livro de maçonaria que nós mostramos a vocês, está desenhado embaixo da escada. A primeira aqui está desenhado no altar, como eu disse, a quarta coluna. Aqui está desenhada no colo da figura feminina que representa a fé. Ela está sentada, a figura é pequena, mas dá para ver. Ela está sentada lendo um livro. É o primeiro degrau da escada. O livro Motus Liber, livro das mutações. Tudo aponta para a mesma coisa. Bem, o homem nasceu numa sociedade perversa, má, que a Bíblia explica lá nos mitos por que razão essa sociedade é má, porque Adão pecou. Isso é um mito, já traduzimos para você, voltaremos a ele de novo quando for apropriado. Mas nesse momento apenas aceitaremos. Então o que é que acontece? O que acontece é que vivemos todos nós nesta situação, presos pela serpente do Éden, nos contorcendo e nos retorcendo para sair das dificuldades da vida, nessa figura belíssima da estatuária grega que se chama Laocoonte, né, e que retrata 3 figuras masculinas, humanas, que não conseguem se livrar do abraço mortal da serpente do mal. Todo homem está nessa situação. Uns por dificuldade econômica, estrangulados pela economia. Outros pela situação afetiva. Amo e não sou amado pela pessoa que eu amo. Estrangulado pelo afeto. Outros têm dinheiro, mas não têm saúde. Menciono aqui com muito respeito e sentimento o meu queridíssimo e admiradíssimo Roberto Carlos, que com todo o dinheiro dele não conseguiu curar a deficiência visual do filho, né, que seria muita alegria para nós, mas então o dinheiro não foi suficiente, a medicina, a ciência não conseguiu, Zé Arigó não conseguiu e ele se debateu, finalmente aceitou e ficou quieto. Essa serpente é simbólica, significa apenas o mal que nos estrangula, que nos prende, que nos inibe. Satã, simbolizado em algumas culturas por dragões. Na alquimia, a equivalência entre serpentes e dragões é muito clara. Livro das Figuras Hieroglíficas, autor Nicolas Flamel. Nós vamos ver aqui, nesta figura, o bastão de Moisés com 2 serpentes, um engolindo o outro. Uma alusão clara que a serpente do bem é capaz de devorar a serpente do mal. Ou seja, se você praticar as 7 virtudes, você neutralizará os 7 vícios. A seguinte, já uma alusão ao Cristo, que praticou essas virtudes e que nos mandou praticá-la. Assim como Moisés ergueu a serpente no haste da lança, no deserto,
assim o Filho do Homem será erguido da terra. Serpente também. E aqui estas serpentes figuradas como dragões, porque na alquimia e para os chineses, serpente e dragão é a mesma coisa. De modo geral, no simbolismo, nós faríamos bem se aceitasse que as serpentes são os dragões e os dragões são as serpentes. Então, por que os dragões? Simplesmente porque simbolizam a força primordial, a força primitiva, o que há de mais poderoso no homem, que eu já mostrei a vocês, o complexo R, que está aqui, nesse pedaço da nuca, chamado também tronco encefálico, onde estão todos os poderes de Buda, de Jesus, dos Cristos, dos Mahatmas, estão simbolizados por esses dois dragões. Um alado, que faz o bem, um terrestre, que é egoísta e, portanto, pode fazer o mal. Pode fazer. Dragões, serpentes, a mesma coisa. Então, no mito de Adão e Eva, que é um mito apenas, já decodificamos e já disse que voltaremos a ele se for necessário, aparece uma serpente. Essa serpente, segundo a nossa decodificação, seria o dragão Tiamat. Veja, serpente ou dragão, tanto faz. No livro do Apocalipse, o anjo diz a João, o profeta de Pátimos, que o profeta faz tudo com o poder da besta, o falso profeta, o anticristo, e a besta está a serviço do dragão, a serpente. E quando ele fala do dragão, ele diz, o dragão, a serpente antiga que seduziu nossos pais. E Jesus Cristo, quando define esse dragão e os filhos dele, diz, ele é assassino e mentiroso. Então, quando é que eu reconheço os filhos ou discípulos do dragão? Quando eles matam e quando eles mentem. Vemos recentemente que está acontecendo, o governo federal repassou para o estado do Rio de Janeiro mais de R$1 bilhão para que fossem construídos 5 hospitais de campanha devido ao número de pessoas infectadas com Covid-19 que precisam de leitos de UTI e hospitalares. O governo Witzel pegou esse 1 bilhão, está na conta dele, e contratou uma firma que não poderia ser contratada porque está processada pela Lava Jato, pelo seguinte motivo: jamais entregou, jamais honrou os contratos feitos, ou seja, nunca cumpriu com aquilo combinado. E é exatamente com essa firma que ele vai fazer esse contrato. Agora, a Assembleia Legislativa pediu o impeachment dele, porque ontem eu vi o deputado da Assembleia Legislativa dizer: pedi o impeachment dele, do governador Witzel, mas não pedi como sendo um corrupto, porque uma pessoa que se aproveita da pandemia e que recebe $1 bilhão para fazer leitos de UTI em hospitais de campanha e que retarda isto por um modo ou por outro, esperando que o tempo passe e se esqueçam e ele bota no bolso, talvez. Não posso chamá-lo de corrupto, mas de assassino, porque a cada dia morrem pessoas por falta de leitos para tratamento do Covid-19. Então, o correto não seria apenas o impeachment, mas o impeachment e o processo por assassinato, porque a cada dia que morre uma pessoa no estado do Rio de Janeiro, que está esperando um leito, que já há 2 meses atrás foi liberado pelo governo federal e está na conta disponível para o governador Witzel, e esses leitos, né, ele não providenciou, dinheiro não falta, o dinheiro já está na conta dele. Então, é um assassino, é um discípulo da serpente antiga, o diabo, assassino. E mentiroso, porque foi para o microfone para dizer que tudo seria inaugurado no dia 30 de abril. Depois ficou para 15 de março.
desculpa, de maio. Depois passou o dia 15 de maio e já estamos quase a 30 de maio. E cadê os 5 hospitais de campanha? Não saíram. Então, alguns deputados que têm vergonha na cara e que sentem que foram eleitos pelo povo, pediram o impeachment desse assassino, porque isso não é corrupção. Está matando a cada dia pessoas que estão na fila de UTI e que precisam de respiradores, que o único que ele inaugurou em São Gonçalo e no Maracanã, acho que num dos 2 lugares, ou ambos, os respiradores são de péssima qualidade e os técnicos que foram olhar na Anvisa disseram que estão sucateados, não são novos. Portanto, a firma que ele contratou botou respiradores de 2ª categoria usados e que não iriam de modo nenhum salvar vidas. Roubo? Não. Assassinato. Então Jesus Cristo diz, pelo fruto se conhece a árvore, porque uma árvore má não pode dar bom fruto, uma árvore boa não pode dar mau fruto. Então, e os frutos dos discípulos, dos seguidores da serpente antiga, o diabo, que está estrangulando o mundo desde o princípio da criação, está aqui na figura denominada Laocoonte, estrangulando o homem. A cada um de acordo com a sua necessidade. Mas não tem nenhum que não esteja sofrendo isto. Aquele que tem dinheiro, como eu disse no caso do Roberto Carlos, por exemplo, não conseguiu com esse dinheiro nem salvar a vida da esposa adorada, a última, né? Que estava com câncer, nem conseguiu restituir a visão ao filho, que continua cego. Outros por razões afetivas, outros por razões de conhecimento, não estão procurando buscar fórmulas que não encontram, e assim todos os homens estão sendo estrangulados por esse abraço da serpente maligna, que Jesus chamou de Satan, que quer dizer o obstaculizador ou o acusador. As 2 traduções estão corretas, o acusador ou o obstaculizador. Diabolos quer dizer aquele que põe um obstáculo no seu caminho. Também é o nome que serve. Vamos sair desse abraço fatal? Vamos. Mas isso eu não posso fazer por você. Isso eu pude fazer por mim. Você terá que fazer por você, substituindo a cruz dos vícios, ira, medo, dúvida e ansiedade, gula ou luxúria, por justiça, prudência, fortaleza, temperança. Tem que substituir. Então, um modo prático que eu usei. Vou passar para vocês. Não sei se serve a receita, mas vou passar para vocês. Então, naquela figura célebre e já muito conhecida de vocês, eu memorizei esta: boi, leão, homem, águia. E memorizei esta: porco, macaco, javali, papagaio. E aí, quando eu vou cometer uma ação levado pela raiva, eu pergunto: eu estou agindo como um javali. Posso transformar essa raiva, domá-la e agir com nobreza, com valentia, mas não com violência, e me tornar leão? Troco o javali brutal pelo leão. Quando gosto de alguma coisa, seja o que for, porque aqui é a luxúria, os instintos, todos, e que eu estou achando que me deleito em algo que eu gosto, estou exagerando, porque Paulo disse: posso tudo, mas nem tudo me convém. Então,
poderia comer. Existiam dois imperadores romanos, Vitão e Otélio, que eram gulosos demais. E o que é que eles faziam? Eles botavam na mesa cheia de comidas e com uma pena de pavão, quando eles enchiam a barriga, chegavam na latrina, empurravam a pena na garganta para vomitar, para poder comer de novo. O prazer deles era sentir o sabor do alimento, mas era gula. Então eles se alimentavam do que gostavam, enchiam a barriga e não cabia mais. O que fazer? Esvaziar o estômago e comer tudo de novo. Então eles pegavam a pena de pavão, iam até a latrina, futucavam a garganta com a pena de pavão, vomitavam tudo aquilo que tinham comido, o estômago ficava vazio, lavavam a boca e iam comer novamente. Imperadores romanos, né? Então, Otão e Vitélio. Então aí eu pensaria, se tivesse numa atitude dessas, eu pensaria, estou sendo um porco. Que tal eu me transformar num boi, que apenas come o capim, come o cereal e vai remoendo e vai ruminando e nunca comete excessos, uma vez que está cheio o estômago, ele tem dois estômagos. Primeiro a comida vai para o primeiro estômago, depois volta, ele rumina e vai para o segundo estômago. Transforma então o porco, a luxúria, a gula, o excesso de consumismo, pelo boi, que não comete excessos, só faz o necessário, mas também tem instintos, também tem força, também tem que ser domado. Assim, quando eu penso, estou fazendo o que eu estou fazendo para mostrar uma imagem e esconder o macaco que eu sou, né? Estou fazendo apenas a imitação, como aquele tipo que nós vamos mostrar daqui a pouco, que vive de imagem. Se estou, chega, eu vou me mostrar o homem que eu sou. E aí assumo a imagem do homem. Estou dizendo a minha experiência para vocês. Portanto, não estou falando feito um papagaio que fala porque ouve os outros falar. Então, fui até certas alturas, até onde me permitiam os mestres que eu fosse, e dessas alturas vi o que vi, e agora estou transmitindo a vocês através desses vídeos, como a águia. E assim eu faço, transformando um no outro, cambiando um no outro e saindo dos defeitos dos 4 temperamentos básicos, que não são bons nem são maus. Aquilo que nós dissemos a vocês, né? O tranquilo, o linfático é o porco, só quer saber de prazer, mas ele sabe descansar. E quantas vezes eu fiquei tão cansado que não aguentava mais e continuava trabalhando quando eu pintava. Eu sou pintor, além de ser professor de História da Arte. E quando eu estava pintando, eu ficava tão absorvido pela pintura que enquanto eu não acabava o quadro, eu não parava. E não comia, e não bebia, e não fazia nada, e quando acabava, estava exausto. Errado! Tinha que parar para comer, descansar e voltar ao quadro, como eu fiz depois, quando aprendi. Então, ele sabe descansar. Ele tem a receita de descansar, como nos mostra belíssimamente a última lâmina do tarô, que é a vitória final. O mago só tem um bastão. O hermafrodita tem 2. O mago ou está parado, porque só tem um bastão, ou está em movimento, porque só tem um bastão.
o hermafrodita tem 2. Portanto, ele tem o poder de mover e o de parar, de agir e o de descansar. É necessário, portanto, os 2 poderes, mover e parar. Então, quando eu era jovem, só usava esse bastão. Ficava na inércia ou da preguiça ou da atividade. E agora não. Agora eu tenho 2 bastões. Eu posso agir e eu posso parar de agir. Exatamente porque atingi o equilíbrio e uso o temperamento do gordo, que não é necessariamente gordo. Como eu disse para vocês, isso é uma alegoria. Então a questão de mostrá-lo gordo significa que ele pratica excessos. Mas o lado positivo, ele sabe repousar. Ele sabe tirar prazer da vida. E eu não sabia. Então, a vida não é só trabalho, 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 trabalho. É necessário também repouso e diversão. Diversão quer dizer diversificar a ação. Portanto, ora eu estou estudando, ora eu estou fazendo outra coisa. Né? Ora eu estou namorando, ainda namoro, viu, gente? E não vou me contentar com a imagem do macaco, porque eu não sou macaco, e também não vou transformar a imagem do macaco em qualquer outra figura, como esse cidadão aqui que vive de imagem. Eu vou querer a minha justa imagem. Sou careca, sou careca. Falo grosso, tenho uma bela voz. Muitas vezes, muita gente me conheceu quando eu digo alô no telefone. Ah, já sei quem é o professor Marlance. Essa voz é inconfundível. Pois é, foi Deus que me deu essa voz. Então, aquilo que Deus me deu de bom, valorizo. Aquilo que Ele não me deu, não invejo. Embora tenha uma santa inveja dos velhos com 60, 70 anos que tem o cabelo todinho. Mas, não vendo uma imagem, como já fiz. Minha imagem é real. Não importa a situação, eu sou o que sou. Eié, Axé, Eié. Moisés me apedrejaria por causa disso. Sou o que sou. Gosto dos estudos, mas também não adianta começar a estudar e varar noite adentro. Várias vezes fiquei com insônia, recentemente, preocupado com alguma coisa, e pensei, vou levantar e ir para o computador estudar, pesquisar, e aí, na minha mente, veio, a noite é feita para repousar. Deixa que amanhã você irá estudar, pesquisar, gravar e fazer o que quer que seja. Agora não. Mantenha-te na cama e relaxe. Pratique o relaxamento yogi. E aí eu sorri por dentro, me acomodei e fui fazer o relax, o psicorrelax. E relaxei e terminei dormindo. Então, não adianta querer conhecer a qualquer custo. Porque não é a sabedoria não é a soma de conhecimentos. É um salto qualitativo. Não é a soma de conhecimentos quantitativamente que vai me fazer chegar à sabedoria, mas é um salto qualitativo do conhecimento para a sabedoria. Então, o que adianta não é só acumular conhecimentos, é transformar conhecimento em sabedoria, utilizando o máximo do que se sabe para beneficiar o maior número possível de pessoas. E, finalmente, nunca foi do meu jeito dar ordens a ninguém, como o colérico, o voluntário, que adora mandar nos outros e que é um capacho para quem está acima dele. Para quem está abaixo, ele esculacha. Para quem está acima, ele lambe as botas, beija a mão. Então, mas o colérico tem uma vontade firme, perseverante, e se vocês usarem essa vontade firme do colérico, praticarão o albedo. Que é a primeira fase, viu? Desculpa, que é a segunda fase, ainda não é o fim.
Então, cada temperamento pode ser encarado do ponto de vista do defeito, mas pode também ser encarado do ponto de vista da sua perfeita síntese, que é a utilização daquela característica principal de cada um, utilizada de modo sábio, com sabedoria. E nesse caso, eu me torno a perfeita síntese, a rosa que fica no centro da cruz, na Rosa Cruz. E assim, esperamos que vocês pratiquem. Olha bem, não tem como eu conquistar fé, esperança e caridade. É um dom. Já tenho, nasci com isto. Difícil de crer? Se eu perguntar quem é sua mãe, você vai me dizer. E eu vou dizer, tem certeza? Só ela sabe. Nem seu pai não sabe. Você crê que ela é sua mãe, porque ela lhe disse. Seu pai também, acreditando nela, lhe disse. Mas só ela sabe se foi com seu pai que ela concebeu você. Logo, você vive pela fé de que tua mãe é tua mãe. Mas não tem essa certeza. Logo, nós vivemos da fé. Esperança. Por que acordar e pensar que o dia de hoje será ruim? Não é muito melhor eu pensar que ele será bom? Se não for bom o suficiente, eu vou utilizar meu conhecimento, minha sabedoria. A prece é uma grande arma para tornar este dia bom. Mas vou começar no albedo, levando em conta que o Fiat Lux, Deus me deu através da sua ordem. Fiat Lux, a luz criada, a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade. A Virgem Branca, o albedo. Fez-se a luz e eu sei distinguir o bem do mal, o certo e o errado, e eu posso planejar para conseguir o bem que eu quero e não fazer o mal que eu não quero. Finalmente, a caridade, que é a virtude mais perfeita, teologal, a mais difícil, que se adquire com muito esforço. Porque um rabino judeu famoso, que disse que não poderia ser cristão, porque Moisés disse, ama teus amigos e odeia teus inimigos. Ele disse, isso é fácil de fazer. Mas Jesus diz, ama teu amigo e ama mais ainda o teu inimigo. Isso eu não posso fazer. Isidore Epstein, o nome dele. Isidore Epstein. Num livrinho pequenininho da coleção O que é budismo, o que é cristianismo, o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é judaísmo. E no livro O que é judaísmo ele diz que admira demais Jesus Cristo, mas não pode se tornar cristão porque amar os inimigos é sobre-humano. Moisés pede uma coisa que é humana. Ama teu amigo e odeia teu inimigo. Isso eu posso fazer. Mas Jesus pede algo sobre-humano. Ama teu inimigo. Faze o bem aos que vos detestam. Procura estar em paz e beneficiar os que lhe fazem mal. Ele disse, isso é desumano. Eu não posso fazer. Não, não é desumano, é sobre-humano. É necessário exercer a virtude teologal do amor. E se chegará a isto, com esforço. Como disse Jesus, até os tempos de João Batista, o reino do céu era tomado pela força e só os fortes conseguiam conquistá-lo. Mas agora, graças a mim, qualquer um que aceite as minhas palavras podem entrar no reino. Podem ser reis do reino. E é o que nós vamos fazer. Tornarmos-nos reis. Se eis ou basileis, vós sois rei, perguntou Cristo a Pilatos. Perguntou Pilatos a Cristo. E Jesus disse, basileis em mim. Sim, tu o dizes, eu sou rei. Prática
Eu estou espaçando os vídeos que é para dar tempo, né? Porque eu não tenho tempo de gravar não, tive tempo de gravar outro. Para dar tempo a vocês de praticarem. Pratiquem, porque esoterismo, ocultismo, misticismo só está oculto para quem quer. Porque exige prática. E é fácil quando a vontade é dócil. Mas a preguiça, o comodismo, a falta de perseverança são os inimigos a vencer. Então, se você quiser continuar preso pela serpente, Satanás, o diabo, o dragão, como quiserem chamar, que lhe imobiliza, lhe envolve com os seus tentáculos, então fique imóvel. Ela lhe imobiliza, mas você pode vencê-la. É só querer. Basta ter vontade. Comecemos praticando as 7 virtudes para neutralizar os 7 vícios, como nós tínhamos mostrado em uma prancha maçônica, que para chegar ao Oriente, o mestre que é eleito na loja, ele tem que vencer os 7 pecados capitais. E tem que aplicar as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais. Não é carolice, tá? Não é coisa de crença e igreja, é ciência. Ciência oculta. Oculta para quem não quer, para quem se acomoda pelo abraço da serpente diabólica que lhe imobiliza. Então, saia dos laços dela se desacomodando. Queira, porque querer é poder. Contudo, é preciso saber querer. Esse será o vídeo nomeado Alquimia, segunda fase. Alquimia, Albedo, segunda fase 1. Vejam, deem seu like ou dislike e se inscrevam no canal para me dar força e sigam o nosso curso, porque a nossa meta é bastante elevada. Se vocês fizerem o trabalho direitinho, conseguiremos. O mérito não será meu, será seu e daqueles mestres que lhe protegem, do seu anjo guardião e de todas as forças do bem que lhe impelem para a frente, para o progresso. Paz e progresso na senda. Até o próximo vídeo. Obrigado.